Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um WiseCast. Eu sou Gerlane Ribeiro, responsável pelo departamento pessoal da WiseConte. O nosso bate-papo de hoje vai ser referente a impactos trabalhistas na gestão financeira de pequenas e médias empresas. Hoje nós temos a participação da Clara, que é responsável pelo setor do BPO financeiro, e agora eu vou deixar a Clara se apresentar um pouco. Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Clara, do Departamento de BPO Financeiro, e eu vou conversar aqui com a Gelane o que acontece quando tem algumas modificações na parte trabalhista dentro da gestão financeira dentro das empresas, tá bom? Então, Clara, uma das coisas que mais acontece no departamento pessoal, na área trabalhista, são demissões. Sim. Como funciona no caso de uma empresa que ela decide demitir um funcionário sem aviso prévio, no caso ela decidiu demitir o funcionário hoje, como é que funcionaria no caixa para a empresa essa questão? Porque no caso não estava planejada essa demissão, foi de uma hora para outra. Certo. Quando acontece isso, tem dois aspectos, né? Pode acontecer da empresa ter o caixa ou não. Quando não tem caixa, é porque não foi planejado, justamente como você falou. Aí o que é que a gente sugere para os nossos clientes? Quando acontece esse tipo de demissão, né, repentina, de uma hora para outra, e a empresa não tem caixa, o que é que a gente sugere para os nossos clientes? Primeiramente, a gente sugere planejar antes, né? Ter ali uma reserva dentro da empresa, ou, no último caso, a gente dá uma solução de sócios ou ali pessoas que estão envolvidas dentro da empresa, fazendo um empréstimo para a empresa para fazer o pagamento dessa rescisão trabalhista. Então, a gente dá essa solução para os nossos clientes. Mas aí, o que é que interfere dentro do fluxo de caixa da empresa? Quando você decide demitir alguém assim, às vezes você tem um fornecedor muito importante para pagar, e você tem que acabar deixando de pagar aquele fornecedor para cumprir esse prazo da rescisão, e você pode se queimar com o fornecedor, pode ser que o fornecedor não consiga mais te dar um prazo bom, legal, daquilo que você estava esperando. Então, é assim mais ou menos que funciona dentro do fluxo de caixa. E no dia a dia vocês passam para as empresas como está a situação lá do caixa? Porque Sim. assim, como essa demissão é de uma hora para outra, ele pode ter noção assim, geralmente lá no departamento pessoal, às vezes eles pedem simulações antes, mas aí com vocês no setor do BPO, vocês passam para ele como é que está a situação financeira diária ou tem um prazo assim, semanal, de 15 em 15 dias, como é que funciona? Pronto, a gente faz essa gestão diária do fluxo de caixa deles. Então, assim, todo dia a gente manda para eles como é que foi a movimentação bancária deles, como é que está o saldo. Então, e também tem, periodicamente, durante a semana, a gente manda um relatório, essa semana foi boa, teve uma geração de caixa legal, essa semana não teve uma geração de caixa tão legal, vamos ver o que é que aconteceu. Então, assim, a gente sempre vai atualizando os nossos clientes de como está a situação do caixa deles. Se dá para fazer alguma movimentação, por exemplo, quando a gente vê que a entrada está muito baixa, e, por exemplo, é uma empresa de comércio. Então, a gente faz, por que a movimentação está tão baixa? Que está fazendo uma promoção, uma estratégia de marketing. Porque aí você vai movimentar seu setor comercial, vai trazer mais receita para a tua empresa. Ou se não, poxa, está muito difícil a tua movimentação aqui, o teu fluxo de caixa está baixo. Tipo, tem mais saída do que entrada. Se ele tiver cartão de crédito, né, receitas por cartão de crédito, a gente estuda a possibilidade de fazer uma antecipação. Que está fazendo antecipação nesse período, para a gente aliviar aqui um pouquinho, porque está muito negativo o teu caixa. Então, a gente alivia aqui agora e mais na frente a gente trabalha outras estratégias para poder trazer um fluxo de caixa mais positivo para você, ter mais entradas do que saídas. Então, a gente dá essas soluções também para os nossos clientes. Entendi. Então é bem importante assim, para a empresa ela ter esse controle de ter um BPO financeiro para até nessas questões de acontecer de uma hora para outra, ele ter noção de como é que está a vida financeira, porque tem muitas empresas que nem sabem. Tem empresas que acham que estão lucrando, mas na verdade não é lucro. Exatamente. Teve um exemplo de uma cliente que ligou para mim essa semana e disse, claro, eu não sei se eu fiz o certo. Aí eu, me explica. Aí ela fez, minha empresa está sem caixa, eu tenho um imposto para pagar dia 20 e eu tenho outra empresa e eu fiz uma transferência entre as duas empresas. Eu fiz errado? Eu fiz, olha, não é o indicado. Mas, como foi uma situação, a gente pode fazer um empréstimo entre essas duas empresas. A gente vai classificar aqui como um empréstimo.
E depois, quando a outra empresa tiver caixa, você devolve. Aí ela ficou, claro, eu não sabia se era certo, se ia dar problema para mim. Eu fiz, não, eu converso aqui com o pessoal do contábil, a gente entra em contato como é que vai ser essa situação do empréstimo e fica tudo certo, não tem problema, tá bom? Aí ela ficou super aliviada, porque preocupou muito ela de ter feito essa transação entre as empresas e não saber, tipo, o que é que eu faço depois disso? Aí ela até perguntou, se eu não tiver caixa depois para devolver, o que é que vai acontecer? Aí, ó, vai ficar lá como se fosse um empréstimo normal, você vai estar devendo a outra empresa. Então, assim, como é do mesmo ramo societário, tudo bem fazer isso, porque vocês têm uma ligação ali. Aí ela ficou tranquila e foi bem legal essa troca com ela. Ótimo. Outra coisa que acontece muito é em questão de recálculo. As empresas elas solicitam muito recálculo para a gente, tanto de INSS, FGTS ou imposto de renda. Como é que funciona para vocês essa visão de recálculo? Pronto. Quando acontece das empresas ficarem inadimplentes com esses impostos, né, ter que recalcular o imposto, é uma situação assim um pouco complicada. Porque, vê, se a empresa, por exemplo, foi um dia só de atraso, tudo bem, pagou, está dentro da mesma competência. Mas na visão financeira, tem um exemplo aqui da gente que ela pagou no mês seguinte. Aí no fluxo de caixa, lá na demonstração de fluxo de caixa, fica mostrando como se um mês ela tivesse deixado de pagar. Sim. Como se aquele imposto não existisse dentro daquele mês. Mas teve, então meio que maquia os resultados, porque ela teve essa despesa, só que ela não efetuou o pagamento. Então, assim, quando a gente vai analisar, a gente olha e faz, poxa, não teve pagamento do FGTS, o que aconteceu? Então, a gente vai entrar dentro de toda a conciliação bancária e vai entender que ela não efetuou o pagamento dentro desse mês, mas ela efetuou no mês seguinte. Isso acarreta juros e multa, o que é ruim para a empresa, ficar pagando juros e multa. Então, a gente sempre instrui, faz pagamento de imposto dentro do mês, dentro da data de vencimento certinha, porque aí vai acarretar juros e multa e vai trazer um resultado diferente daquilo que aconteceu dentro do fluxo de caixa. Porque você teve essas despesas, você teve esse compromisso de pagar, mas você não efetuou. Então, assim, traz um resultado dentro do fluxo de caixa que não foi exatamente aquilo que aconteceu. E no próximo mês vai ficar como se fosse uma despesa maior do que no mês anterior, mas é porque não foi pago dentro do dia certo. Então, no caso, se ela não consegue pagar no dia do vencimento, é mais indicado que ela pague naquele mesmo mês. É, exatamente, porque aí, apesar que vai ter os juros e multa, mas dentro da demonstração financeira vai estar constando todas as despesas que eram para ser pagas dentro daquele mês. Essa parte de maquiar confunde às vezes eles de que eles pagaram? Confunde muito. Teve uma cliente da gente que aconteceu assim. Ela fez o pagamento do aluguel dela, só que depois ela esqueceu que tinha programado dentro do banco o Pix automático. Debitou novamente e depois teve o estorno. Quando a gente faz a análise do fluxo de caixa, a gente coloca todas as informações, estorno, pagamento em duplicidade, e depois a gente diz, quando a gente entra para analisar, a gente diz, tá assim porque aconteceu isso e isso. Aí ela falou para mim, Clara, se tu me falar desse jeito, eu não vou conseguir entender. Eu vou visualizar que eu paguei muito mais do que eu paguei. Então, eu tive que fazer um relatório diferenciado para ela, desconsiderando isso, mas deixando claro que aconteceu estornos, aconteceu pagamento em duplicidade dentro daquele mês. Aí foi aí que ela começou a entender o relatório. Porque quando a gente passa essa informação para eles, a gente precisa entender como é que eles vão visualizar. Como ela disse para mim que não estava conseguindo visualizar da forma que eu passei para ela, a gente teve que ajustar o relatório para eles poderem entender o que é que estava acontecendo dentro da empresa. Entendi. É bem importante essa questão. Isso, entender como é que o cliente quer visualizar, entendeu? Certo. Outra questão também que acontece muito na área trabalhista, a empresa mudando de regime. Por exemplo, que impacta bem, um exemplo, ela era simples e foi para presumido ou real. No caso, essa mudança, às vezes ela acontece por perder o simples, ou às vezes acontece porque a questão de pagamento de impostos fica melhor para a empresa. Ela consegue, no caso, no caixa, se programar. Como é que funciona para vocês assim nessa parte de... Porque quando ela faz essa mudança de regime, por exemplo, o INSS, ele dá uma aumentada bem
Muita. Uhum. Como é que funciona assim, para vocês essa troca? É passado para vocês essa troca? A empresa entende de primeira, assim, com a gente, quando a gente passa a guia para elas, geralmente elas acham que Tá a gente errado, está né? errado, porque o valor de 5, por exemplo, passou para 12. Uhum. Aí elas acham já que tem alguma coisa errada. Como é que fica assim para vocês na parte financeira? Pronto, na parte financeira, a gente sempre busca trabalhar com os clientes, né? E a gente indica isso para as empresas de ter o fluxo de caixa projetado para os próximos períodos. Então, assim, ter tudo que você tem para pagar para os próximos meses e tudo que você tem para receber dos próximos meses. Quando acontece essa troca, a contabilidade informa para a gente vai lá nos lançamentos, né, dos pagamentos previstos e faz as alterações. Se saiu do Simples, a gente tira os pagamentos do Simples, referente aos Simples, e já sabe que na próxima competência vai ter mudança no INSS, no DARF, vai ter alteração. Então, quando chega a guia para a gente, aí a gente já entende, já diz, tá um valor diferente, né, do que você havia pagado anteriormente, que era o comum, mas foi por causa da troca do regime tributário. Então, a gente já passa essa informação para eles ficarem cientes, porque realmente acontece muito isso. De o cliente receber a guia é dizer, olha, eu acho que essa guia está errada, porque está muito alta. Eu pagava tanto e agora eu estou pagando muito a mais. Aí a gente entra em contato e diz, não, é porque teve alteração do regime tributário, então a alíquota ela muda. E é assim mesmo. Aí o cliente paga tranquilo aquilo que foi mandado para ele. Mas essa informação é muito importante chegar para eles, porque realmente assusta. Imagina você ter ali um negócio para pagar, a conta de energia para pagar. Aí do nada alterou uma porcentagem lá que você não ficou sabendo. Você recebia R$ 500 de conta de energia, agora vai pagar 1.000. Mas isso é normal, porque às vezes quando vem assim uma diferença pouca, R$ 10, algo assim, aí já questiona, por quê? O mês passado foi esse valor, porque esse mês já está esse valor? Você já vê a diferença. É como você dentro de casa, a empresa. Você vai questionar aquela mudança, aquele valor a mais, o valor a menos ninguém reclama. Isso, verdade. Mas o a mais a gente reclama. Outra coisa também, a partir de agora de maio, teve a junção das duas guias de INSS e Imposto de Renda. Foi. Como é que funcionou para vocês? O banco teve que se adaptar nessa questão do pagamento, já que era uma guia única? Ou não? Continuou do mesmo jeito, como se fosse pagamento de INSS? Foi, ficou tranquilo. Tipo, não teve alteração, porque como tem lá o código de barras, a gente pega. Dentro do banco não mudou nada. Porque antes o DARF tem algumas guias que vêm sem o código, né? Isso, aí a gente tinha que ir para um campo específico, efetuar o pagamento. Mas como agora está junto com o INSS, aí não teve tanta diferença não na hora de fazer o pagamento, não. E para as empresas foi tranquilo também? Foi tranquilo. Alguns perguntaram, né? Hoje não, esse mês não vai ter DARF? Alguns, a contabilidade já informou que não vai ter, aí eles ficaram tranquilos. E também na hora de mandar o agendamento para os nossos clientes, a gente coloca a descrição. INSS mais DARF, competência 5. Então, eles já entendem que aquela guia é o INSS e o DARF juntos e fazem o pagamento. Então, ótimo. Foi bem legal esse papo aqui. Foi bem legal. Bem dinâmico. Pronto, eu agradeço, Clara. Obrigada por participar. Obrigada é isso, você. Gente. Qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente nos nossos canais, Instagram, Telegram, TikTok, WhatsApp também, que o nosso time vai estar disponível para lhe ajudar. E é isso, pessoal. Obrigada. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.